começar o louvor, você abaixa um pouquinho os instrumentos, por favor. Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Sozinho estou, o meu barco a
tá funcionando. Mestre está presente. E a música belíssima que a irmã Rita disse, a irmã Rita cantou, disse isso em alto no som, que o Mestre está aqui e com ele presente, a gente se sente seguro. Amém? Nós estamos felizes com cada irmão, com cada irmã que se faz presente neste momento. E a nossa alegria, ela se torna mais real porque sabemos que você veio adorar, você veio servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo. Nós nos alegramos, portanto, por cada pessoa que se faz presente neste recinto, e daqui a gente pode contemplar pessoas que vêm já há algum tempo nos visitando, pessoas que vêm de uma forma mais costumeira. A gente registra com muita alegria a presença da irmã Cacilda entre nós. E a gente gostaria de convidar todas as pessoas que nos visitam nesta manhã. Se você ainda não faz parte da família de Linópolis e nos honra com a sua presença, por favor, coloque-se de pé. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Portanto, todos os nossos visitantes, ela já está de pé. E agora a todos os demais. Vamos dizer a nossa alegria, vamos expressar a nossa alegria. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o nosso Deus possa trazer para vocês, através das diversas pessoas que estarão aqui falando, uma mensagem especial. Eu gostaria que a igreja possa estar cumprimentando essas pessoas agora, transmitindo um abraço, transmitindo a nossa alegria pela presença de cada uma delas. E que Jesus Cristo, de uma forma especial, esteja falando aos seus corações. Tem algumas informações para a igreja. Uma delas é que o pastor Pedro hoje ele está pregando na primeira igreja batista de Ibatã. Ontem e hoje ele está pregando na primeira igreja batista de Ibatã. Daí porque a sua ausência hoje, nós teremos a oportunidade de ver outros servos de Deus sendo usados no dia de hoje. Hoje pela manhã nós teremos o pastor Wilson falando aos nossos corações. E à noite nós teremos o pastor Rubem falando aos nossos corações através da pregação da palavra, além de todas as pessoas que estarão aqui falando aos nossos corações através de cânticos, através de outras participações. E eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Mário Felipe, que coordena o Ministério de Jovens e Adolescentes. Ele tem uma palavra a trazer para nós. Eu já convido também bem e o pastor Rubem, que já fique na fileira, e cada um terá um minuto para cada um trazer informação para os nossos, cada um de nós. A graça é para o Senhor Jesus, amém? Gente, eu quero dizer que nosso retiro está chegando. Em jovem, em adolescente, nosso retiro está chegando, está quentinho. Aqui está nosso banner, vai ser dia 26 a 28 de junho, sexta, sábado e domingo, período de recesso escolar. Vai ser uma bênção lá no Hotel Urbano. Nosso tema é Eu Quero Viver no Amor. Então, não sei se esse é o seu desejo, se você quer aprender mais a viver no amor de Cristo, quer ser impactado por Cristo, vamos juntos. O nosso pregador vai ser nosso pastor Wilson. E nós temos ali o nosso investimento de R$200, que pode ser feito em 2 parcelas, pagando R$100 agora neste mês e mais 5 no outro. Para irmãos e casais casados, nós temos o nosso pacote fêmea, tá certo? Então depois nos procure, pegue seu carnê e vai ser uma bênção. Deus abençoe. Como o Felipe teve mais de 1 minuto, eu vou gastar 13 minutos. Felipe falou dos jovens e adolescentes e eu vou falar das crianças, né? Nós iremos realizar, irmãos, primeiro graça e paz, eu nem dei, desculpa. Nós vamos realizar no período de 9, 10, 11 e 12 de outubro o nosso 5º acamp, um acampamento para crianças. Quem já participou sabe que é uma delícia esse acampamento. Nós fechamos uma pousada somente para o acampamento, que a gente trabalha, não consegue trabalhar em uma pousada ou hotel que tem outro grupo, porque era a questão da segurança com as crianças. E
faixa etária é de 5 a 10. Então, nós estamos colocando essa atividade na Semana da Criança e é um presente que você vai dar ao seu filho ou à sua filha lá. Nós teremos festas temáticas, refeições temáticas, momentos de lazer. É um momento muito gostoso. Quem já participou sabe e confia também no nosso trabalho. E eu queria que os irmãos também estivessem orando para que Deus possa estar nos abençoando nesse período. Dia 12 de outubro é uma segunda-feira, é um feriado prolongado. E nós vamos aproveitar esse período para que você mande a sua criança com a gente, você vá com seu marido para uma lua de mel, uma viagem, um passeio, que são 4 dias livres que estão liberados para que a gente possa cuidar do seu filho. Deus abençoe. Deixa ela falar, né? Graças a Deus, irmãos. Rapidamente, eu quero convocar todos os coristas do Lídio Romão para após do culto, aqui do lado direito do Santana, esquerdo, uma breve reunião. Estaremos começando no dia 7 de junho, o mês da música, e reuniremos com o coral agora pela manhã e à noite com os músicos. Rapidamente também após o culto no mesmo local. Muito obrigada. Graças a Deus. Tudo bem, né? Porque antes de tudo, vocês me permitam registrar com muita alegria. Genilton já fez isso, mas eu quero reiterar aqui a presença de Cassina. Você é muito especial para a gente todos. Ela me confidenciou que o Laércio e ela estariam aqui também. Vou chegar aí, né? Mas seja muito bem-vindo também. Eu quero rapidamente colocar 3 comunicações. A primeira delas, eu quero parabenizar as meninas do Ministério de Família que promoveram a festa linda ontem, o Chá das Mulheres. Tivemos mais de 70 mulheres, com uma atividade evangelística, mas foi uma bênção o chá ontem. Não é? Então, parabéns às meninas do Ministério da Família. A outra comunicação rápida é sobre o culto de quarta-feira próximo. Ainda teremos atividades relacionadas à família. Venha assistir uma palestra tremenda. Minha família envolvida com missões. Não é? Participe e com certeza você será edificado ou edificado. Tá bom? A última comunicação é a nossa viagem, nossa excursão. Nós estamos, o Ministério da Família está suspendendo o retiro de casais que aconteceria em outubro, novembro, e em lugar do retiro nós estamos fazendo uma excursão, promovendo uma excursão a Aracaju e Chicó. Tem muita gente aqui que gostaria muito de conhecer Aracaju, Chicó, então eis aí a grande oportunidade. Custa barato, 600, não somente para os casais, mas qualquer pessoa da igreja pode participar desta excursão. R$600 que pode ser pago em 6 parcelas de R$100. Então, é um grande presente para todos os casais e irmãos da igreja. E é uma atividade que a igreja não faz, é a primeira experiência e nós estamos então esperando que todos nos procurem. No final do culto pode me procurar ou qualquer pessoa do Ministério da Família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. E finalmente, quando os irmãos adentraram do templo, nós vamos receber uma ficha, pesquisa. É a nossa faculdade de Ilhéus. Já está com um grupo de meninos e meninas realizando uma pesquisa na nossa igreja. E a solicitação, fique em pé, por favor. Tem Deus e meio, mais 3 colegas. Vocês receberam uma ficha, pesquisa. Quantos aqui não recebeu? Pronto, no final você pode receber e responder rapidamente. Eu entreguei em menos de um minuto. Então, as pessoas que receberam, por favor, devolvam ao técnico e na recepção. Devem estar devolvendo essa pesquisa, que é importante para um trabalho que eles estarão realizando. A gente agradece a presença de vocês. Voltem outras vezes. E agora todos nós vamos colocar o pé. Vamos estar o nosso tema anual. Vamos estar o nosso tema anual que diz crescimento saudável
apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A leitura bíblica que eu quero fazer com a igreja está baseada em Isaías, em Coríntios e em Marcos, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Congregação. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Ele disse: não pelo mundo, prega o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos, portanto, o privilégio de atendermos o ídolo do Senhor. E enquanto isso acontece, nós também temos o privilégio de louvá-lo e bendizê-lo, que é o que faremos agora. Sua
Senhor Jesus está aqui. Ele é a nova e eterna aliança. Ele é a nova e eterna aliança. Essa canção é nova. Nós vamos declarar a aliança de amor que o Senhor fez por nós. Amém, queridos? Vamos começar com o refrão. Aliança de amor. Coloca o refrão, por favor, para a igreja aprender, querido. Isso, não, o refrão. Aliança de amor. Aliança de amor. É isso. É mais ou menos assim. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim.
mês de maio, dedicado ao mês da família. Esse mês nós teremos várias atividades voltadas à família, à vista da família da nossa cidade em geral. Neste momento nós oportunizamos o Ministério de Família, que terá um momento de lembranças da família. A paz, amados. Essa semana eu fiquei preocupado de quando eu ia ficar nervoso de vir aqui na frente. Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre a transformação que Deus fez na minha vida e na da minha família. E comecei a pensar sobre esconder isso. Seria não revelar o amor de Deus. Às vezes você pergunta para uma pessoa quão grande é o Deus dela. Ela pode ler para você vários versículos na Bíblia, pode falar muitas coisas, mas o Deus dela é tão grande quanto as mudanças que ela conseguiu fazer na sua própria vida. Então você pega uma pessoa, às vezes, que era viciada em drogas, alcoólatra, etc., aceita Jesus e Deus transforma. Como o meu tempo é bem pequeno, eu resolvi colocar algumas imagens para poder mostrar. Aqui não estou enxergando bem, acho que os irmãos também não, né? Mas aqui sou eu, minha sogra, Dona Jailda, minha esposa Daniela, Melissa, minha filha mais velha, Camila mais novinha, minha mãe, Ruth, e meu pai, Pastor Francisco. Essa é a minha família. E eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre algumas transformações que Deus fez na nossa família. E queria brincar um pouquinho com isso também para os irmãos entenderem melhor. Pode passar a próxima. Essa aqui é Camila. Eu coloquei assim: às vezes nascemos assim. Camila nasceu na nossa família com cabelo loiro e enroladinho. Graças a Deus eu tenho uma foto minha também loiro, quando eu era novinho. Meu cabelo era loiro. Mas Camila, insatisfeita, pode passar para a próxima. Olha o que ela fez. Tentou fazer uma transformação na vida dela. E às vezes é assim, às vezes a gente quer mudar algumas coisas na nossa vida, na força, né? O cabelo de um jeito, eu quero fazer de outro. A gente quer mudar algumas coisas assim, eu tentando forçar um pouco. Pode passar para a próxima. Essa aí é uma foto de Melissa e Camila. Às vezes, agora não dá para ver bem ali, mas está faltando muitos dentes ali. Cada uma está faltando um pouco de dente. Melissa mesmo tinha uns 2 dentes da frente bem grandes. E algumas transformações na nossa vida, a gente pode ter um pouquinho de paciência. O tempo vai resolver. Ele passa a próxima. Aí, ó, já ficou mais bonito, tá vendo, garoto? Já te ajudei, tá vendo? Mas, ó, meninos, ela não escova o dente, não gosta de tomar banho, não deixa com essa menina, viu? Bem, pode passar. Algumas mudanças exigem muito sacrifício e dedicação. O seu estudo, a busca da leitura da palavra, só vão acontecer se você fizer algo por isso. Melissa é uma menina muito estudiosa. Ali estão as 2 melhores amigas dela. E saiu agora, mais ou menos uma semana atrás, a lista das melhores alunas do São Jorge, da série delas. E as 3 ficaram em 1º, 2º e 3º lugar. Então, assim, são meninas estudiosas, mas que conquistaram isso com muito sacrifício. Lá em casa, às vezes, eu falo assim: vamos assistir um filme. Aí a Melissa fala: não posso. Ela tem uma prova, tem alguma coisa. Então, algumas transformações na nossa vida só vão acontecer se a gente fizer um esforço grande. Pode passar. Algumas, assim, eu não mudaria nada, não precisa transformar nada, né? Essa é minha esposa Daniela. Mas, por outro lado, são algumas transformações que nós não queríamos. Queria ser sempre novinha, o cabelo continuar sempre do mesmo jeito, mas algumas a gente força e as outras, e algumas, mesmo que a gente não queira, elas vão acontecer.
a maior de todas as transformações. Pode passar. Esse aqui é o currículo da misericórdia. Eu sou filho de pais separados desde os 3 anos de idade. Meu pai, o pastor Francisco, é meu padrasto. Eu chamo de pai ele, porque desde os 4 anos de idade ele me cria. Mas eu perdi meu pai com 8 anos de idade, num acidente de automóvel, onde morreu também o meu único irmão. E a minha adolescência, por meu padrasto, que é o pastor Francisco ser pastor, eles viajaram por muitos lugares do Brasil. E eu tive que morar na casa de muitos parentes. E parentes de todo tipo. Teve parentes evangélicos, mas teve parentes que me ofereceram a bebida, o cigarro, várias coisas. Eu vim para Ilhéus com 23 anos de idade, novinho, vim sozinho. Eu entrei no meu carro que eu tinha na época, vim para cá e me mudei para cá por causa que tinha conhecido a minha esposa Daniela. O meu patrão resolveu me ajudar. Num ano eu já tinha vindo 7 vezes aqui e ele falou: você está demitido. Aí me ajudou, aí vim para cá e conheci a minha esposa aqui na Soares Lopes, mas ela era católica. Eu não estou querendo fazer nenhuma acepção nesse sentido, só quero dizer assim, linhas ideológicas diferentes. Minha sogra católica praticante, tinha lá uma imagem na casa dela, e eu fui entrando nesse ambiente, filho de pastor, né? Mas fui entrando nesse processo todo. Falta de dinheiro, chegamos, começando a vida, excesso de trabalho, inexperiência e o maior dos defeitos, né? Apaixonado. Cheio de coragem, cheio de ideais. E dentro desse currículo, assim, com várias probabilidades de dar errado, eu quero mostrar para vocês agora uma foto. Se os irmãos gostarem, falam glória a Deus. Se não, pode ficar em silêncio. Pode passar. Ó, essa é a foto do batismo da minha sogra, da minha cunhada que se converteu, a minha esposa já evangélica, a minha filha vai se batizar agora no próximo batismo, a minha menorzinha e meu pai e minha mãe ali, meu pai batizando elas na piscina da casa deles, porque elas iriam mudar para Miami, mas não podiam ir sem se batizar. Entenderam assim, realmente a necessidade foi aquela conversão assim, sadia. Mais de um ano sentando de manhã, minha mãe e meu pai evangelizando elas, e a gente ali também juntos, né? Minha sogra ficou tão crente que até hoje eu tenho que explicar para ela que o sábado pode ser o domingo, porque ela lê lá sábado e ela quer ser fiel, assim, ela quer, né? A gente está assim, você explica, acha que consegue convencer, daqui a pouco ela volta no sábado. Mas ela, é aquela vontade dela de fazer tudo conforme a palavra diz. Às vezes você levanta de noite, assim, vai na cozinha fazer alguma coisa e está lá orando, né? Está orando para um lado e para o outro, assim. Que ela aprendeu a orar mudando o texto, né? E agora esqueceu o texto, mas continua ainda fazendo a oração dela. Então, assim, é uma crente mesmo de fé. Então, e agora eu quero mostrar para vocês o meu novo currículo. Pode passar aí, ó. Esposa crente, dizimista, mulher de Deus, assim, uma mãe excelente, minha sogra crente, fiel, de oração, minha cunhada também crente, agora o esposo dela está indo na igreja também, a filha dela mais novinha também, Melissa, já falei que vai se batizar. Camila, você precisa conhecer a oração de Camila, você se emociona. Ela começa a orar por todo mundo. Às vezes ela falava: Pai, abençoa os doentes que estão no hospital. Acho que ela aprende lá com a avó e traz a oração, né? Já assim, muito, muito bonita. E Deus me abençoou tanto que meus pais hoje, apesar dessa fase que antes eles viviam viajando, meus pais hoje são meus vizinhos. Meu pai é meu vizinho de muro. A gente pegou até o muro assim, quebrou um pedaço para ficar numa porta. E minha sogra é vizinha do outro muro. Então, assim, Deus abençoou tanto que aquela distância, que muitas vezes eu me senti sozinho, hoje eles são meus vizinhos. Não posso nem falar mal dos vizinhos, né? E meu pai, que é aquela figura do padrasto, que
poderia ser justificada. Em muitos casos, né, meu pai é meu melhor amigo, meu pastor, assim, um homem de Deus mesmo, assim, aquela pessoa que mesmo com o passar dos anos e com a convivência em casa, né, eu continuo vendo ele como pastor, assim, é um homem assim, de um testemunho dentro de casa também muito bonito, tipo um homem de oração. E todos nós somos membros aqui da Lindinópolis, né? Estamos aqui com os irmãos, o excesso de trabalho continua e eu ainda continuo apaixonado. Eu queria só, para finalizar, dizer para os irmãos, assim, fazendo um link com a nossa escola dominical hoje, que vocês veem a estratégia que Paulo usou para evangelizar. Escolhendo os melhores caminhos, as melhores cidades, né? Não deixe de ter essa estratégia também com a sua família. Tem pessoas que não é um enfrentamento, é um testemunho. Tem pessoas que a palavra não é aquela palavra de arrependimento, mas é uma palavra de convencimento. Então, que a gente possa, nas nossas vidas, buscar essa estratégia, porque a grande finalidade de nós virmos à igreja, louvarmos ao Senhor, pelo quê? É a transformação que Ele vai exercer no nosso coração. Amém? Neste momento eu convido a igreja a dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel. Estamos diante da tua presença, Senhor Deus, para te agradecer, para bendizer o teu nome, para glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus. E diante de ti, nós te louvamos, apresentamos a nossa família, apresentamos, Senhor Deus, a tua igreja que está diante de ti, para te honrar, para te glorificar. Senhor Deus, agradecendo pelos dízimos e as ofertas, alçadas ao teu altar, que todos aqueles que vieram trazer, Senhor Deus, e aqueles que não puderam trazer, que o Senhor nos capacite, Senhor Deus, a cada um deles, que derrame as tuas bênçãos, para que aqueles que não puderam, Senhor Deus, haja condições próximas, para que nós possamos também adorar, Senhor Deus, com dízimo, com as ofertas e com nossos corações. Abraça cada família aqui presente e aquelas também que não puderam estar aqui, Senhor. Visita-nos, Senhor Deus, com o Santo Espírito.
Amém. Ai de mim se não pregar o Evangelho, saindo a campo, vivendo e transmitindo Cristo, o Filho de Deus. Nós ainda faremos a leitura de Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nós cremos nessa palavra. Graças a Deus, amados, da parte de Deus e do Senhor Jesus. Amém? Bom, né? Essa manhã de domingo, uma manhã bonita, marcada por um espírito de jubilância, muita alegria na presença de Deus. E a gente glorifica o nome do Senhor por tudo que Deus já fez até agora. Com certeza Deus vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. Ele diz na sua palavra que Ele começou a tua obra e Ele é fiel para completá-la no nosso coração na manhã desse dia. E eu trago um abraço, já foi dito que o pastor está lá em Batão, mas ele mandou que eu desse um abraço e um beijo na igreja. Então lá vai o abraço e lá vai o beijo, né? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar pelo nosso amigo pastor, para que Deus possa continuar a usá-lo ali em Ubatã, na igreja do nosso colega também, colega de seminário, pastor José Carlos, né? Então a igreja também amada, já estive ali várias vezes. Uma alegria também ter a irmã Cacilda, não sei se ela lembra de mim, sua filha, mas eu estive pregando em Teosópolis no aniversário da igreja. E nós tivemos um momento lá muito bom, muito agradável, na presença de Deus. É muito bom revê-la, juntamente com a sua filha, né, me parece. Muito bom revê-los em nome de Jesus, assim como também poder rever aqueles que ainda não conheço, os irmãos em Cristo Jesus que estão conosco nesta manhã. Receba também o nosso abraço tremendamente carinhoso e fervoroso em Cristo Jesus. Linda a história do nosso irmão, viu? Muito bonita a sua história. É uma história do poder de Deus, da transformação que Deus opera no na nossa estética. Eu que digo, né? Então Deus é um Deus assim que faz coisas tremendas na nossa vida. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós estamos trabalhando. Se os irmãos puderem dar um pouquinho de retorno mais, eu vou agradecer. Atos capítulo de número 13. Nós estamos trabalhando nominalmente aqui, através do pastor Pedro, uma aplicação daquilo que temos estudado. E nesta manhã nós trabalhamos, os irmãos trabalharam, eu não trabalhei com a classe dos visitantes ali, um outro assunto, estudamos um pouco sobre a Bíblia, uma visão panorâmica do Novo Testamento. Mas os irmãos tiveram a alegria e o privilégio de estudarem uma lição muito preciosa a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, quando o pastor me falou que eu teria que estar ministrando nesta manhã, eu fiquei pensando, eu creio que os irmãos devem ter recebido todo um conteúdo com muita profundidade, pelo menos é isso que eu ouço pelos corredores. Mas eu fiquei pensando da gente tentar tornar essa lição o mais prática possível, torná-la mais existencial no nosso dia a dia, mas contextualizada com a praticidade da nossa vida cristã. Eu creio que conceitos, valores são importantes, mas, amados, se nós não sairmos daqui para praticar aquilo que temos aprendido da parte de Deus, nós vamos nos empanturrar com uma logorreia que não constrói nada. Nós precisamos tornar aquilo que é palavra autoritativa do Espírito algo prático na nossa vida. E o Evangelho e o livro de Atos, para mim, é um livro prático. É um livro que nos empurra para a praticidade. É um livro que pega a igreja e tira a igreja da sua área de conforto e diz para essa igreja: olha, vocês precisam chegar aos confins da terra. Muita gente pensa que o derramamento do Espírito no livro de Atos foi apenas, amados irmãos, para nos causar algum tipo de arrepios. Mas eu digo para as pessoas: você quer ficar arrepiado? Fica em frente do ventilador. Essa palavra aqui é palavra de Deus para a nossa vida, amém, amados? Então diga assim: eu vou sair. Repete comigo, em nome de Jesus. Eu vou sair para tornar prática a mensagem que eu recebi nesta manhã. Afinal de contas, o Espírito Santo
E Jesus disse: olha, aguardem em Jerusalém, vocês vão ver o que vai acontecer. Algo vai explodir dentro de vocês que vai alcançar as nações. Então o Espírito Santo foi dado para a gente ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E a igreja não pode perder esse foco, a igreja não pode perder essa visão. Nós estamos aqui para conquistar, nós estamos aqui para saquear o inferno e povoar os céus. Nós estamos aqui para guindar as vidas, tirar do reino das trevas e firmá-la na direção dos paraísos celestiais. Porque nós somos a igreja do Deus vivo, diz Paulo, coluna e firmeza da verdade. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque foi eu mesmo que a fundei e eu sou o cabeça desta igreja. Então, amados irmãos, como pastor de comunhão, a gente está empenhado nesse primeiro momento no nosso ministério. Eu gostaria que a igreja orasse nessa direção, de trabalharmos com esta gama imensa de novos nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas esta igreja tem mais de 200 pessoas que se converteram. É gente demais. É gente que chegou aqui, amados irmãos, e não pode sair pela porta do fundo. A igreja não tem porta de fundo, irmãos. E a gente precisa entender essa missão. Eu fiquei muito feliz porque a lição de hoje, ela fala da primeira viagem missionária de Paulo. Que coisa tremenda. Quando você vai estudando o livro de Atos, quem estudou as lições sabe disso. Paulo, o Espírito Santo capacitou homens, usou Paulo, Estevão, não é? Filipe. Esses homens foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para alcançar objetivos específicos. Para alcançar, se você observa Paulo não se converte apenas, amados irmãos, para que a conversão dele se torne algo histórico, mas a conversão de Paulo vai revolucionar o mundo da sua época, vai alterar o lugar, a ambiência onde ele está. Amados irmãos, a igreja de Jesus, que é eu e você, é sal da terra e luz do mundo. E Jesus disse que se o sal for insípido, para mais nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Diga: pisado pelos homens. E você sabe por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque lá no Talmud está escrito que o sal que não servia, o sal que era insípido, ele era colocado na escadaria do templo. E as pessoas pisavam no templo, pisavam na escadaria para não escorregar. Jesus pega essa analogia e diz: vocês não é sal para ser pisado, você é sal para dar sabor a essa sociedade insípida, corrompida nos seus valores. Você e eu somos chamados para resplandecer a luz de Cristo. Paulo disse que nós somos como luzeiros, como astros, no meio de uma geração corrompida e perversa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, porque nós o seguimos. E aonde nós chegamos, as trevas têm que ser dissipadas. Ora, Atos dos Apóstolos é um livro de revelação progressiva. É um livro que vai levando a igreja a entender claramente qual é a sua missão aqui na terra. A igreja não é chamada, amados irmãos, para viver no seu entretenimento espiritual. Eu tenho dito que a igreja brasileira era uma igreja muito mais envolvida, amados, com movimentos do que com relacionamentos. Eu estive na África, fiquei quase 30 dias na África, entre África do Sul, República Dominicana do Congo, dos países mais pobres do mundo. Lá eu vi sim crianças bebendo água de esgoto, lá eu vi sim crianças comendo lixo. Mas eu vi uma igreja revolucionária. Gente, um povo que só tinha uma alimentação durante o dia. O nome da alimentação é Shima. Eu comi muito Shima. Shima é uma farinha parecendo farinha baiana. E a gente comia 2 bolinhos daquele por dia. No primeiro dia quase que eu desmaio de fome, porque eu olhei para aquele
E o missionário estava com ele e falou assim: esse é o pão de hoje. E eu comi aquele pão, bebi pelo menos uns 5 copos de água. Você está rindo, né? Mas, irmãos, aquele negócio estava com uma substância que eu não senti fome durante o dia todo. Primeiro dia eu senti, mas a partir do segundo não. Agora, irmão, você sabe que hora começava o culto lá no cômodo? 9 horas da manhã. Você sabe que hora terminava o culto, meu irmão? Sabe não? Vou te dizer, 2 horas da manhã. Eu cheguei. E a igreja não arredava em pé. E o povo ganhando vidas para Jesus. Eu fui dar treinamento para um grupo de pastores, eu pensei assim, daqui uns 10, tem 156 pastores. E os caras eram tímidos. O sapato dava para você olhar assim, você se via. Eles não tinham o que comer, mas eles andavam na área. E uma igreja que evangelizava de dia e de noite. Quando eu cheguei numa aldeia lá, com medo do inseto lá do barbeiro, eu cheguei 9 da manhã, era culto das mulheres, aquelas mulheres com os pés rachados, carregando uma criança aqui na frente, outra aqui atrás e uma do lado. E aí eu cheguei, eu e o pastor Ruth chegamos lá, sentamos. Desculpa eu estar contando isso, você vai entender depois. Sentamos lá, eu e o pastor Ruth para o culto começar, e eles foram varrer o santo local, o templo. Lá eles varrem assim, não tem barra assim, a mulher barra assim. Eu disse, essa mulher vai quebrar. Eu disse, Ruth, vamos lá atrás pegar um pau e vamos botar nessa vassoura aí para elas varrerem assim, né? Aí eu fui lá atrás, peguei um pau, ele não sabia falar o dialeto dela, eu tomei aquela vassoura na mão dela, enfiei a vassoura, dei para ela varrer, ela veio para mim assim. Branco, rapaz, mas branco, viu para mim assim, tirou o cabo, botou o cabo dela. Varreu um salão, mais ou menos desse tamanho aqui. Ah, meu irmão, não tinha isso não, era a poeira subia assim. Uma alegria, cantando. Começou o culto 9 horas. Terminou no outro dia, 5 horas da manhã. E eu bebo de sono. Entraram numa van, e eu perguntei, meu irmão, como é esse negócio dessa van? Eles entraram cantando, e só para de cantar para chegar em casa. E fazendo. Mas um povo com fervor evangelístico, com interesse em ganhar almas. E eu disse assim, no próximo culto, cada uma vai trazer uma. O cara olhou para mim e disse, por quê? Não vai caber aqui dentro. Paulo, na sua primeira viagem missionária, mostra como é que uma igreja precisa alcançar as nações da terra. E eu queria destacar pelo menos 6 coisas, eu não vou aprofundar por causa do nosso horário. Mas eu queria que você pensasse comigo. Você estudou hoje sobre uma igreja comprometida com alguns valores. E esses valores precisam se tornar práticos na existência da igreja. Você pode sair daqui com um conteúdo profundamente intenso dentro de você acerca da primeira viagem missionária de Paulo. Mas o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso como igreja?
Você crê que Deus pode nos dar o bairro de conquista para Jesus? Amém ou não? Todos os dias de manhã eu estou ensinando ali, facilitando ali com os irmãos. São pessoas visitantes, embora tenha alguns que não são visitantes, estão indo para lá. Uma irmã, todo domingo ela pede oração pelo bairro de Cristo. Ela diz, pastor, está difícil cada dia. E eu pensei comigo mesmo, existe uma coisa que pode mudar esse bairro. É o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo disse que este Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem Cristo. E eu e você somos a carta aberta de Cristo que precisa ser lida nesse lugar. Precisa ser conhecida pelas pessoas nesse lugar. Então vamos ver a praticidade daquilo que nós estudamos. Primeira coisa, vamos lá, a igreja, vamos ler juntos? A igreja. Não, é qual a vez do pastor Pedro, né? Ele faz aquela cara, tá feio. Não, né? Fala com ele, não, tá? Vamos lá, primeiro, vamos lá, a igreja. A igreja precisa se consagrar. Pastor, o que é isso, pastor? Se você ler o versículo de 1 e 2 de Atos, capítulo 3, assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Quando eu li essa expressão ontem à noite, Olival, eu fiquei pensando, esta igreja tinha as duas bases para a evangelização. Ela tinha profetas, ela tinha a palavra querigmática, a palavra pregada, e ela tinha o discipulado de nome. Ela tinha profetas e ela tinha mestres. Daqui nesse púlpito vocês têm ouvido a palavra querigmática, a palavra pregada. A igreja precisa agora receber essa palavra querigmática, essa palavra rema, essa palavra que é espírito e vida, e torná-la prática na sua existência. Então na igreja de Antioquia havia profetas e havia mestres, havia doutores, havia aqueles que estavam preocupados com o ensino, havia aqueles que estavam preocupados com o discipulado, havia aqueles que estavam preocupados em conservar na fé aqueles que iam ser salvos. Mas isso não se faz de forma mecânica, automática, não, amados irmãos. Isso não é um processo dito e feito, não é um processo que eu chamo de processo micro-ondas, não, que tem um efeito muito temporário. Isso aqui precisa ser consistência na vida da igreja. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que servindo eles ao Senhor, jejuando. Essa palavra jejuando aí, ela está no particípio grego, ela dá a ideia de continuidade. A igreja precisa entender claramente o que é jejum. Jejum não é apenas deixar de comer, mas jejum é consagração diária a Deus, é vida de Deus em você, é você ser encharcado pelo Espírito Santo, é você ser cheio da palavra, saindo da sua boca palavras que são salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. Jesus venceu no deserto o diabo, e muita gente pensa, irmãos, que aquilo ali foi obra de Satanás. Não, irmãos, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Eu gosto muito disso. Depois de 40 dias, o diabo veio e tentou atingi-lo no desejo da sua carne, concupiscência da carne, desejo da carne. És filho de Deus, transforma a pedra em pães. Sempre ele coloca uma dúvida, ao seu respeito, ao meu respeito, como fez com o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá da palavra que sai da boca de Deus. É isso que mantém a igreja de pé. Amados irmãos, não são as nossas filosofias, nem os conceitos teológicos circunstanciais e rolos desse tempo. O que nos mantém de pé é a palavra, é pela palavra que o mundo foi criado. Nós nos movemos e existimos nele. Aleluia! Glória a Deus. Quero desafiá-lo. Posso fazer isso porque estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor.
Eu quero desafiá-lo a uma vida de consagração. Eu quero desafiá-lo a dobrar os seus joelhos e começar a interceder para que a sua família, como a família do irmão, caia rendida aos pés do Senhor Jesus. Para que essa cidade, esse bairro, caia rendida aos pés de Jesus. Eu e você precisamos pagar o preço do jejum para resistir ao diabo com as suas hostes espirituais, para dizer para ele: eu vivo da palavra, eu me movo pela palavra, eu existo pela palavra, eu fui movido por essa palavra, eu estou cheio dessa palavra e nada pode prevalecer contra a palavra. Aí o diabo não se contenta, pega ele, leva para o pináculo do templo e faz ele enxergar as coisas que estão ali e diz: agora eu vou te pegar nos desejos dos seus olhos, na concupiscência dos seus olhos. E a Bíblia diz que ele diz assim: olha, atira-te daqui, já que você vive da palavra. O Salmo 90 diz que você pode se jogar daqui e os seus anjos vão te amparar. Vai ser algo que vai passar de fantástico pelo resto da vida. Você vai ser conhecido como aquele que se atirou do pináculo. Jesus diz assim para ele: também está escrito. Oh, glória a Deus! Você vai dar glória a Deus? Glória a Deus! É muito bom quando o diabo lança a palavra e ele é expert na palavra, e ele encontra alguém que não é analfabeto na palavra. Olha com o que ele foi mexer? Com Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. E Jesus para ele assim: também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia! Aí ele não aguentou. Tentou dar um golpe fatal. Logo em quem? Em Jesus. Agora você fica aí: ah, mas é Jesus. Você é herdeiro, co-herdeiro de Deus. Você é filho da promessa. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é entre os... Jesus é o primogênito. Diga, é o primogênito. Depois dele vem eu e você, benedito. Vem todo mundo, amados irmãos. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso que Paulo diz: eu posso sim todas as coisas daquele que me fortalece. Tudo isso eu vou te dar. Isso é mentiroso, né? Tem nada para oferecer o diabo, mas a gente vai dar para Jesus no meio desse mundo. Jesus encarou ele, e tem hora que precisa encarar. Crente covarde, não dá certo não, meu irmão. Esse negócio de crente: ah, crente é o bobozinho, é o bobinho da corte, anda de cabeça baixa, chega do trabalho de cabeça baixa, todo mundo faz dele o que quer, pisa nele, sapateia nele. Irmãos, que negócio é esse? Levante a sua cabeça. Eu não gosto dessa expressão: você é filho do rei. Não precisa não. Você precisa viver da palavra, irmão. E a palavra diz assim: porque estás abatido a minha alma, espera em Deus e ainda. Aleluia. Aí Jesus acabou a festa do diabo. Ai, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Glória a Deus. Acabou? Acabou? Quero chamar você a uma vida de consagração. Primeira viagem missionária de Paulo nos fala de jejum. E jejum, amados irmãos, é quebrantamento, é esvaziamento de nós mesmos, é nós nos anularmos para Cristo ser tudo em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, diz Paulo aos Gálatas, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Consagração. Assuma um propósito de Deus. Não precisa ser como os fariseus e os hipócritas. Tem irmão que está jejuando e faz questão de que quando ele não fala que está jejuando, não sossega. Beleza, irmão? Aí você chega aí com uma balinha. Irmão, eu estou em consagração. Deus resiste aos soberbos e
dá graça aos humildes. Põe a tua boca no pó, diz Lamentações 3,19, porque talvez assim ainda haja esperança. Ora ao teu pai em secreto, jejum em secreto, não fica com remela no olho, meu irmão, com a boca fedendo, para todo mundo saber que você está jejuando. Não adianta ser farisaísmo, isso é religiosidade vã, é vaziez de espírito. Vá para a consagração. Separe momentos exclusivos para Deus, aonde Ele vai ser adorado em espírito e em verdade, aonde Ele vai ser glorificado no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu ir, no seu ouvir. Segunda verdade, para a gente poder caminhar: a igreja dos nossos dias precisa. Vamos lá, vamos ler? A igreja. Vamos lá, gente? Eu acho isso muito legal. É pelo Espírito que as coisas são feitas, irmãos. Nós vivemos num país onde o culto à personalidade está crescendo assustadoramente. Ou não? Venha! Ainda bem que não é o pastor Wilson nem o pastor Pedro, mas venha porque o pastor fulano de tal vai orar por você e ele vai ordenar. Quem faz a obra é o Espírito, irmão. E eu tenho uma notícia boa para te dar: você é a casa favorita de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Deus escolheu você para habitar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de você e dentro de mim. Agora nós temos duas coisas para fazer com esse Espírito. A gente pode extinguí-lo, a gente pode apagá-lo dentro de nós, ou então a gente pode decidir ser cheio dele, ser pleno. Por isso Paulo disse aos Efésios 5,17: não vos embriagueis com vinho, ele produz contendas, mas seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Eu vejo esse texto aqui de uma forma muito linda, porque o verso 2 desse capítulo diz assim: disse o Espírito Santo. É Deus falando, e Deus continua falando. Agora a gente precisa usar os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Disse o Espírito Santo: apartai-lhe a Paulo, o a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo, irmãos, que vai conduzir e que tem conduzido a nossa igreja para a glória de Deus. É o Espírito Santo que vai ensinar o caminho que nós vamos percorrer para alcançar a cidade de Ilhéus, para alcançar o bairro da Conquista, para alcançar as pessoas. Nós estamos numa viagem missionária aqui, irmãos. Aleluia. Não vamos ser membros contemplativos. Nós às vezes contemplamos os ensinamentos da palavra. O Senhor nesta manhã está dizendo: saia do lugar onde você está e comece a praticar isso. Comece a anunciar às pessoas que existe um Deus maior do que todas as circunstâncias. Aleluia. Comece. O prédio que eu moro ali na Jardim Portal, o lugar que eu moro. Então não sei direito não, mas eu moro ali. No prédio que eu moro. Aí, conversando com uma senhora, e ela disse assim: como é que a gente chama pastor? Eu disse: Wilson. É o Wilson mesmo. Aí ela abriu a brecha, eu falei: Jesus, olha aqui, vai. No meio da conversa, está eu evangelizando ela e estava chorando. Aí eu disse assim: filha, tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse assim: ó filha de Jerusalém,
Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Comecei a evangelizar aquela mulher. E ela disse assim: o senhor de que igreja? Eu falei: eu sou da Igreja Batista de Divinópolis. O meu pastor é pastor. O pastor do senhor é o pastor Pedro, o senhor é o pastor Sérgio. Ele é a autoridade espiritual sobre a minha vida. Você vai entender. Por que você está falando isso? Eu vou entender. Porque você vai vir para Jesus. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar bem cada oportunidade. Eu vou na Bíblia aqui e me apresento logo. Já convido para vir na igreja, eu quero estar trabalhando ali. Eu não posso estar evangelizando lá no trabalho. Você sabe onde é a Igreja Batista de Divinópolis? Ah, sei, do pastor Pedro Negão é conhecido na cidade. Isso facilita. E se ele tivesse um mau testemunho, eu estava no salvo, às vezes tem um bom testemunho para a glória de Deus. Aí eu falo assim: eu quero te dar um abraço comigo lá. Pastor Rubens, que sai comigo, ele sabe que a gente não pega oportunidade, não. Porque os dias são maus. Deus está separando você, Deus está nos separando com uma missão. Você tem missão aqui, meu irmão. Você não faz parte da Bíblia dos inúteis. Você tem missão nesse lugar. Você pode ser baixinho, você pode ser careca, você pode ser invocado, você pode ter cara feia, você pode ter cara bonita. Deus tem missão para você aqui. Você pode morar numa casa linda, como você pode morar numa choupana. Deus tem missão para você aqui. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo em você. Terceiro, vamos lá, meu irmão, para a gente caminhar. Vamos lá? A igreja dos nossos dias precisa, à semelhança da igreja primitiva, reconhecer um princípio de autoridade. Quando você não reconhece o princípio de autoridade espiritual, aí você fica debaixo de maldição. Tenho essa notícia triste para te dar. Você está debaixo de uma autoridade espiritual que é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas há princípios espirituais que regem a igreja. O pastor desta igreja, o anjo desta igreja. Um dia o pastor foi almoçar na casa de uma ovelha e sentou-se à mesa com a família, todo mundo. Aí a filha do dono da casa ficou olhando assim para o pastor. Pensa. Aí o pastor falando, o pastor se olhou assim, não estava rasgado, não estava nada, ele falou assim: filhinha, por que você está olhando para o pastor assim? Não, é porque mamãe falou que o pastor tem duas caras, eu estou querendo achar outra. Pegou aí, irmão? Que conversação você tem em casa? Você quer a igreja separada para fazer a obra de Deus? Reconheça o princípio de autoridade. Alguém pôs as mãos sobre alguém aqui, sabe? Alguém maior, eclesiasticamente falando, impuseram as mãos sobre Paulo, sobre Saulo e Barnabé. E vocês estão autorizados pela igreja a fazer a obra do Senhor. Não tem que ser daqui para lá. E eu também estou aí, onde vocês estão. Aí a igreja flui no Espírito Santo. A igreja caminha e começa a entrar pelos caminhos embalados, forçando-os a entrar para que esta casa se encha de pessoas e da presença sobrenatural do Senhor. Vamos à quinta para a gente poder ir para cá. Vamos lá. Esse é a quarta. A igreja, vamos lá? A igreja dos nossos dias. Estratégia, diga para a pessoa que está perto de você: estratégia. Nosso Deus é um Deus de estratégias. Quando Paulo vai à sinagoga, Paulo era
Ele vai à sinagoga porque ele entendia que, a princípio, ele tinha uma missão em relação aos judeus. Embora separado como pregador de gentios, ele vai à sinagoga com uma estratégia. E lá na sinagoga, irmãos, é impressionante como Paulo ali, acontecem duas coisas ali. Primeiro, era lido a lei. E é interessante no texto, o professor deve ter pego isso aí, porque esse menino aqui é um bom professor, falando dele aqui, ó, é um bom professor, deve ter pego isso. Lá na sinagoga, a lei e a palavra, os profetas estavam lá para serem lidos. Eles, depois que terminaram de ler, coisa impressionante, eles chamaram Paulo e Silas assim: nós queremos ouvir essa palavra. Você já viu as pessoas pedirem para você falar de Deus para elas? Sem que você tenha falado, sem que você tenha aberto a sua boca. Sabe por quê, irmãos? Porque o testemunho de Cristo em nós atrai as pessoas. Vamos trazê-la para o Senhor, para perto do Senhor. O seu testemunho, o meu testemunho precisa ser tão valioso que nós vamos atrair as pessoas. Então Paulo era um homem que sabia usar muito bem as estratégias para chegar aonde ele precisava chegar. E ele chegou a Sérgio Paulo, a autoridade daquela época. O Evangelho, irmãos, não é um Evangelho só para as pessoas mais simples. O Evangelho precisa nessa cidade alcançar prefeitos, alcançar deputados, alcançar vereadores, alcançar juízes, alcançar promotores, mas precisa também ir às favelas, alcançar aqueles que estão na sarjeta, alcançar aqueles que estão à margem, alienados de Deus, e precisam da graça salvadora de Cristo Jesus. Mas a gente, para chegar nessa gente, a gente precisa usar estratégias. O Evangelho pregado com estratégias bem elaboradas pelo Espírito Santo vai levar pessoas a se renderem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então seja uma pessoa estratégica no seu trabalho. Quando eu era pastor da primeira igreja batista em Itaberaba, uma ovelhinha muito querida, muito amada aqui, chegou no meu gabinete tremendo. Tremendo, como as pessoas dizem, mais do que vara verde. Ela tremia dos pés à cabeça. E eu disse: minha filha, o que é isso? Eu pensei que era uma crise psicológica, alguma coisa. E ela começou a falar, disse: pastor, o ambiente que eu trabalho é terrível. Com todo respeito àqueles que estão envolvidos com esse tipo de prática, mas ela disse assim: no meu trabalho só tem macumbeiro, só tem pessoas que eu chego na minha mesa, tem uma espécie de despacho, sei lá o que é aquilo, e ela já não aguentava mais, ela não suportava mais. Ela disse: pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E quando ela terminou de falar, eu falei assim: não vou orar, não. Você já pensou a frustração que eu casei nessa etapa? Se eu não vou orar, não. Ai, pastor, eu percebi que ela ficou muito decepcionada comigo, mas eu disse para ela assim: é exatamente aí que Deus quer que você esteja estrategicamente para levar essas vidas para Jesus. Minha pergunta nessa manhã: o local onde você trabalha é um lugar de estratégias de Deus? E às vezes você não precisa nem dizer assim: Jesus salva, abrir a palavra. Irmãos, a forma como nós tratamos as pessoas atrai as pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. A sua vida, diz Paulo, é uma carta aberta que precisa ser lida por todos os homens. Você nem abrir a boca, as pessoas vão ver que você é diferente. Quando pedirem para você fazer alguma coisa que fere aos princípios de Deus, mas todo mundo faz, mas eu não faço porque eu sou de Jesus. Você é o ET lá no seu trabalho, você é completamente diferente, você é ele. Todo mundo faz, mas você não faz. Todo mundo dá palavrão, mas você não dá. Quando eu estudava em Recife, eu
tive o privilégio de ser seminarista de uma igreja, que eu não vou falar o nome por uma questão ética, e eu saí como vice-moderador daquela igreja. No primeiro dia que eu saí com ele lá em João Pessoa, e ali perto do Tambaú, né? Tambaú, não lembro mais o hotel, acho que é Tambaú, Hotel Tambaú ali. Aí tinha uma passarela, uma faixa de pedestre, e ele vinha correndo um pouco demais, né? E a gente precisa tomar cuidado também com a velocidade do carro. Tem gente que acha que é piloto, né? E está acontecendo um monte de acidente por aí, e ele vinha andando um pouquinho correndo, e eu segurando naquele negócio lá, como é que chama? Alça de sogra, que é isso aí, né? Segurando aquele negócio lá para não bater, freando mais do que ele mesmo, não é? E aí ele deu um freio brusco para não pegar uma pessoa, e acompanhado do freio brusco veio um palavrão. Você imagina um crente perto do pastor dando um palavrão. Aí quando ele percebeu que ele estava perto de mim, ele ficou vermelho, mas comentando, ele ficou todo sem jeito. Suave, isso vai morrer aí. A gente deixou ele morrer, deixou eu dar uma palavra para ele. Eu disse: meu irmão, é o velho homem. O velho homem com seus feitos precisa morrer. E vou te dar uma notícia: crente vivo é o problema. Crente, irmã Cacilda, só serve morto. Crente morto é legal. Você olha aqui, estou morto. Estou morto. Eu já contei aqui, acho. Eu já tive aqui umas 20 vezes, sei lá. Mas vou repetir para a gente encerrar. Quando eu era pastor de uma igreja, que eu não vou falar o nome por uma questão ética, eu nunca vou falar o nome da igreja. Vocês vão ter que adivinhar. Como vocês não têm espírito de adivinhação, glória a Deus, ninguém vai passar nada. Mas eu era pastor de igreja, eu estava novinho ainda. Eu era magrinho, não tinha esses carros que eu tenho hoje. Meu paletó era de uma lista só de fato. E era melhorzinho, né? O pessoal fala que hoje eu estou melhor, mas eu acho que eu era melhor naquela época. Olha, e toda vez que eu ia pregar, eu pregava, e eu transpirava demais. Hoje eu estou transpirando mesmo, significa que eu perdi mais água nesse tempo. Aí, quando eu chegava em casa, eu recebia um telefonema anônimo que dizia assim: ó, astúcia do diabo, você hoje estava lindo. O seu suor, eu nunca vi suor sexy. O seu suor é sexy. Eu não vou falar isso com minha esposa, porque ela vai pegar esse trem. Fiquei segurando. Chegou uma vez esse negócio, né? De desligar. Chegou no outro domingo a mesma coisa, terceiro domingo a mesma coisa. Deus, o Senhor falou da tua palavra e eu sou filho. E se eu sou filho, eu sei dar qualidade para os meus filhos. Ele me pede como eu não vou dar pedra. Meu Deus, por favor, dá uma estratégia para eu resolver esse problema. Diga para a pessoa assim que está perto de você: quando você ora, Deus leva a sério. Para você não se esquecer. Aí chegou o domingo. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei ansioso. Disse: vamos para casa. Deus me dentro do carro, esposa, vamos para casa. Cheguei em casa, quase que eu falo local, vamos para casa. Entrei, tomei um banho rápido, peguei a feijoada que sobrou de manhã. E esse negócio tem que ser feito barriga cheia. O telefone tocou, Pedrinho, todo feio, assanhado, foi para atender, disse: deixa que é com o papai. Peguei o telefone, atendi, a mesma coisa. Você hoje estava lindo. O seu suor, hoje você pregou. Aí ela caiu na besteira de perguntar para mim assim: você sabe quem está falando? Eu disse: sei. Ela respirou lá do outro lado e disse: Satanás! E essa vez foi minha.
Olival, nunca mais. Nunca mais. Oposição, você precisa lidar com autoridade em nome de Jesus. Esse negócio da menina nunca mais está buscando para você que você repreende em nome de Jesus. Sai sem combate. Oposição se enfrenta com a palavra, com a autoridade. Paulo soube enfrentar Elimas e resisti-lo na carne, se você vai ficar cego. Porque as coisas de Deus nos cogitam desta forma. A igreja precisa ser revestida de autoridade para resistir no dia mal e depois de fazer tudo, permanecer firme como o orvalho que é bom sempre. Para a gente ir para casa, a igreja dos nossos dias, vamos lá. A exemplo da igreja primitiva, precisa impactar fortemente a sociedade onde ela está. Esses que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Irmãos, quando você e eu saímos por aquela porta, as pessoas vão ser impactadas pela presença de Deus na nossa vida. Porque nós decidimos levar as questões de Deus a sério. Aqui na igreja não tem cantor, aqui na igreja tem adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Aqui na igreja não tem, aleluia, estrelas, porque só existe uma estrela aqui que se chama estrela reluzente da verdade. Aquele que é o livro dos vales, a rosa de Salomão, que foi morto, mas esse está vivo pelo século dos séculos, e tem a destra do seu poder nas suas mãos. É essa igreja que o Senhor está chamando para fazer essa viagem missionária. É essa igreja que precisa se levantar hoje para dizer: nós vamos conquistar sim, nós vamos alcançar sim esta cidade, para que ela se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, há um processo, como pastor de comunhão, não posso deixar de falar isso, há um processo de unidade no corpo de Cristo, aonde o ministério de família se une ao ministério de casais, se une ao ministério de jovens, se une ao ministério de adolescentes, se une ao ministério de criança. A igreja, amados irmãos, é vista uniformemente. Por quê, pastor? Porque os muros de separação foram derribados. Vem aí o encontro das crianças. A igreja toda precisa orar, a igreja toda precisa ajudar, a igreja toda precisa se envolver para que o encontro de crianças possam levar aquelas crianças a ganhar os seus amiguinhos na escola, a ganhar os seus pais e os seus familiares para Jesus. É assim que a igreja do Deus vive o caminho, fazendo daquilo que ela é chamada nesse tempo para fazer, como um organismo vivo e não como uma organização. Embora a igreja precise de organização, e aqui nós temos, para a glória de Deus, ela é um organismo vivo. Ela é igreja do Deus vivo, que caminha na direção dos eternos propósitos de Deus. Deus tem um chamamento para cada um de nós nessa vida. Deus tem um encargo para cada um de nós nesta vida. E o encargo dele é que a gente precisa entender essa viagem missionária como uma viagem que tem um propósito de início, meio e fim. Louvado seja Deus. Exaltado seja o Senhor. Não é, irmãos? Você pode dar glória a Deus? Eu vejo às vezes a igreja dando glória a Deus na hora da... Quem está falando de água, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas a igreja é chamada para glorificar a Deus nesse tempo e para edificar o nosso. Essa é a missão da igreja. Então hoje à noite você precisa trazer mais gente. Hoje à noite você precisa se preocupar com o seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, da frente e de trás. Você precisa se preocupar com seus colegas de trabalho. Você precisa se preocupar com uma comunidade que só a margem de Deus. Isso é Atos do Apóstolo, na sua essência e praxidade.
Nós fomos enxertados nesta manhã pelos professores de escola pública dominical com conceitos e valores extremamente importantes, e mais importante do que eu compartilhei com vocês. Mas nós precisamos juntar aquilo que você recebeu na escola e essa simples palavra da parte de Deus para você nesta manhã, tornar isso prático, tornar isso existencial, para a glória de Deus. E nós não veremos os nossos partindo sem Jesus e sem esperança de salvação. Que Ele te abençoe na manhã desse dia. Que Ele nos abençoe na manhã desse dia. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, majestade, autoridade, domínio, poder sejam canalizados para aquele que está sentado no trono, porque Ele é digno. Ele é digno, somente Ele é digno. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento tão precioso para todos nós. Eu avancei da hora, os irmãos me amem, né? Me amem aí, tá? Vou ter passado um pouquinho do tempo aí. Louvado seja Deus. Vamos cantar apenas uma estrofe de uma canção para a nossa avançada da hora e a gente vai orar pelo povo. Nós podemos cantar esse cântico de mãos dadas? Vamos fechar esse corredor aqui. Dê a mão à pessoa que está perto de você aí. Faça isso agora. Se você puder e quiser também. Vem pronto. Precisando de Jesus, e não somente esse bairro, mas esta cidade. E o Senhor